Fala galera do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor estagiário Marcos Vinícius. Estou começando aqui a trabalhar com vocês a disciplina de Matemática 1 e 2 e eu vou estar aqui auxiliando o professor Gonçalves nessa disciplina. Então a gente vai começar falando sobre o conteúdo de probabilidade, né? Especificamente espaço amostral. Então, para iniciar, trago aqui uma situação problema, onde a gente vai, através dessa situação problema, construir a nossa definição de espaço amostral. O exemplo nos fala que existem três jogadores, sendo A, B e C, e eles disputam um torneio de tênis. Inicialmente, o A joga contra o B e o vencedor joga com o C, e assim por diante. O torneio ele só termina quando um jogador ganha duas vezes seguidas, ou quando são disputadas ao todo quatro partidas. Quais são os possíveis resultados do torneio, né? Ele pergunta quais são os possíveis resultados, não quantas vezes. Mas ao final a gente pode ter esse total, né? Então vamos lá. Uma das formas que a gente pode demonstrar essas possibilidades é através do organograma, né? Onde a gente vai organizar todas essas possibilidades, né, de acontecerem estes resultados. Então, qual é o primeiro critério que ele fala? O A joga contra B, né? Então, o A jogando contra B pode acontecer de ter vitória de A ou vitória de B. Considerando primeiro a vitória de A, o que a gente pode ter? Se o A vence, ele vai enfrentar o C, porque quem vence o primeiro jogo enfrenta o C. Então, no jogo de A contra C, pode acontecer de ter uma vitória de A ou ter uma vitória de C. Se a gente considerar novamente uma vitória de A, ou seja, o A venceu o primeiro jogo e agora venceu o segundo jogo. Ele teve duas vitórias consecutivas, um dos critérios para um dos times ser campeão do torneio. Então o A venceria o torneio. Se a gente considerar uma vitória de C nesse jogo, o que a gente pode ter? O A venceria o primeiro jogo, o C venceria o segundo. Assim, o que aconteceria? O C ele teria que enfrentar o B para a gente prosseguir com o torneio. Então, o B enfrentando o C, a gente pode ter dois resultados possíveis, né? A vitória de B ou a vitória de C. Se acontecer da vitória de B, o torneio ele prossegue, né? Porque cada um ficaria com a vitória. A venceria B, C venceria A e agora o B vence o C. Assim a gente prosseguiria com o A enfrentando o B. Assim, A enfrentando o B, se o A vence, o que acontece? O A ele ficaria com duas vitórias, né? Só que não são vitórias consecutivas, sendo uma no primeiro jogo e outra no quarto jogo. Assim, o que aconteceria? Quem seria o campeão? O torneio teria que prosseguir, né? Mas a gente ficaria sem um campeão definido, porque já foram quatro partidas. Mas se o B vence o jogo, o B vence o torneio, porque ele venceu o C no jogo passado e venceu o A no jogo atual, ou seja, duas vitórias consecutivas. Mas se a gente voltar lá no jogo de B contra C, né? O que aconteceria se o C ganhasse o jogo? Ele ganharia o torneio. Por quê? Porque ele venceria o A no jogo passado e vence agora o B, né? E a gente retornando lá no início, qual seria a possibilidade, a próxima possibilidade se acontecesse vitória de B? O B, ele enfrentaria quem? Enfrentaria o, o C, né, no jogo. Que quem vence o primeiro jogo enfrenta C. Pode acontecer de ter vitória de B ou vitória de C. Se considerarmos uma vitória de B, o que acontece? O B ele vence o torneio, porque quem tem duas vitórias consecutivas vence o torneio. Mas se acontecer de ter uma vitória de C, o C ele enfrenta o A, né? O torneio tem que prosseguir até ter um campeão. Ou até ter quatro partidas, né? E se acontece nesse jogo de o A vencer, né? Ficaria o B com vitória, o o C com outra e agora o A, né? Cada um com uma vitória. Ou seja, iria para um quarto jogo, né? A quarta e última partida desse campeonato. Se nesse jogo agora que A enfrenta B, né? Porque ele acabou de enfrentar o C, venceu, então ele vai enfrentar B. Cada um com uma vitória. Se o A vence, o A ganha o torneio, né? Porque ele venceu o C no jogo passado e venceu o B agora. Mas acontece de B vencer, o torneio fica sem um campeão definido, né? Porque o B ficaria com duas vitórias, mas não são duas vitórias consecutivas. Seria um campeão simbólico, né? Porque teria duas vitórias, teria mais vitórias, porém não seria o campeão declarado do torneio, né? Porque o torneio fala, as regras do torneio diz que quem vence dois jogos consecutivos ou ao final de quatro partidas. Aí a gente retorna aqui nesse jogo de A contra C, e se o C vence? O C ele ganha o torneio, né? Porque ele venceria o B no jogo passado e venceu o A agora nesse jogo.
Ou seja, todas são possibilidades de vencedores, né? Então isso nos dá o quê? Nos dá todas esses possíveis resultados. Ou seja, o ou seja, A vence um jogo, A vence o outro jogo, seria uma possibilidade. B vence o primeiro jogo e B vence o segundo. ACC, BCC, ACBA, ACBB, BCAA, BCAB. Todas essas são possibilidades de resultados. Então a gente conseguiu construir o que? O nosso espaço amostral, né? E através dessa situação problema, qual é, qual é a definição de espaço amostral que a gente pode tirar? Vamos à nossa definição, né? Então, o espaço amostral ele consiste o quê? No conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. E mais um exemplo aqui que a gente pode tirar através disso é um lançamento que o experimento de jogar uma moeda tem dois resultados possíveis, né? Um lançamento de uma moeda. Quais são esses resultados? A moeda só tem dois lados, né? Cara e coroa. Então esses são os dois possíveis resultados para esse lançamento dessa moeda, né? Então esse seria o nosso espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados. Cada um desses resultados, eles podem ser o quê? Podem ser um experimento, não é um experimento aleatório qualquer. Mas o conjunto de todos esses resultados, eles são o quê? É o nosso espaço amostral. Então, valeu, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente falou um pouco sobre espaço amostral. Eu espero que vocês façam as questões que estão lá na plataforma, né? Qualquer dúvida, pode estar tirando com o professor Gonçalves ou comigo. Eu pedi para ele repassar o meu contato para vocês. Então é isso. Valeu!